Mas o que que a gente pode fazer para incrementar? Então é essa palavra, incrementar o equilíbrio. Porque se eu ativo mais essa parte de equilíbrio, ele me dá muito mais base para eu poder movimentar. Porque se o movimento é o difícil para o nosso paciente, porque é o que ele está vendo, porque ele não vê a contração na estabilidade, só que ele vê a contração no movimento. E a queixa principal dos pacientes e até a frustração do paciente não é a falta de movimento. Então, às vezes a gente já não vai conseguir dar o movimento para ele, ou a amplitude de movimento necessária. Mas o que nós podemos fazer? Oferecendo estabilidade, ela vai dar suporte e base para o nosso movimento, tá? Então amanhã, quando a gente estiver fazendo exercício, eu vou perguntar para como a gente pode incrementar. Então, lembrem dessa palavrinha amanhã, hein? Que eu vou falar bastante para vocês, ó. Incrementar, ó. Incrementar, tá? Então, como a gente pode aumentar, né, essa atividade de equilíbrio, tá? Eu já dei uma grande dica aqui para vocês. Meios instáveis, né, recursos como bola, como prancha. A gente pode usar coxins, né, na postura sentada, fazendo um apoio nos isquios. A gente pode usar coxins em decúbitos, pode utilizar coxim em ortostatismo na planta do pé, tá? Então tem bastante coisa que dá pra gente incrementar o nosso equilíbrio e com isso eu ativar a postura e o movimento, tá? O equilíbrio corporal, ele sustenta a cabeça, né? E o corpo contra a gravidade. Então, todo movimento que eu for solicitar para o meu paciente, como esse movimento que vocês estão vendo aí na imagem, né? Que é isso que a gente quer oferecer para o nosso paciente. Então, todo movimento que a gente quer oferecer para o paciente, o que que a gente tem que pensar? Que é sempre com alinhamento da cabeça, não adianta nada eu estar em pé e estar com a cabeça caída, tá? Nossa, acho que eu fiz minha raiz, hein, gente? Senão vocês já iam ver todos meus cabelinhos brancos aí. Então, todo tempo, nós temos que manter essa postura. Então, o vencer a gravidade é o movimento. Porque quando a gente fala que é funcional aquela contração, é quando o paciente vence a gravidade, que é um grau de força de 3 para cima. Então, grau de força 3, 4 ou 5, tá bom? Então, ele tem que vencer. E para conseguir vencer essa gravidade, o paciente tem que ter contração suficiente de sustentação, tá? Equilíbrio, alinhamento de cabeça, de corpo. Não adianta nada você treinar, escovar os dentes e tá com o paciente desalinhado. Tá? Isso não vai dar estabilidade. Então, todos os movimentos que a gente vai estar realizando com o nosso paciente, sempre vamos trabalhar o alinhamento. Então, anotem aí, ó. Vou já colocar até de amarelo, que eu gostei do amarelinho. Ó. Então, o que nós temos que observar? Então, ó, já colocamos lá que é incrementar o equilíbrio. Então, como que eu posso dificultar? E agora é o quê? O que a gente vai, então, oferecer para esse paciente? Alinhar. Já estava na linha maiúscula. Alinhamento. Tá? Então, o tempo todo, nós vamos oferecer para o nosso paciente também alinhamento, com o objetivo de postura, porque vai me dar sustentabilidade e vencer, contração suficiente para poder vencer essa gravidade, e aí sim eu conseguir realizar o movimento, que o movimento eu preciso ter pelo menos um grau 3. Então, quando a gente está lá fazendo movimento, estimulando o nosso paciente a realizar os movimentos, o que a gente está fazendo? Ativando as fibras musculares. Como
que começa a ativar essas fibras musculares? Por contração, por estabilidade, por postura. Então, colocar o nosso paciente em postura e manter essa postura, eu começo a ativar essa musculatura que vai dar suporte para as fibras mais superficiais, que são as fibras que realmente vão ter essa amplitude para realizar o movimento. O centro de massa corporal deve ser alinhado e equilibrado sobre a base de apoio. Então, nós falamos já de incrementar esse equilíbrio, dando instabilidade, e ao mesmo tempo que eu estou dando instabilidade, eu quero dar alinhamento. Se o meu paciente não consegue ter esse alinhamento, o que eu preciso fazer? Diminuir essa instabilidade. Isso quer dizer que a instabilidade está muito grande. Então, eu tenho que voltar um pouquinho, dar mais estabilidade para ele, para aí sim ele conseguir ativar essas fibras musculares. Então, quando eu falo do centro de massa corporal, né, que é bem aproximado ao centro do nosso corpo, ele sempre tem que estar alinhado, equilibrado. Então, por mais que eu realize movimentos de membro superior, de cabeça, de membro inferior, a minha massa, ela tem que estar ali centralizada, né? Então, por mais que ela se movimente, é para quê? Para ela alinhar aquele movimento que eu estou realizando. Se eu não conseguir manter, eu desequilíbrio, que daí entra as reações nossas de equilíbrio, né? Então, quando a gente pensa em reações de equilíbrio, nós estamos falando de endireitamento, de sustentação e de reação de proteção. Amanhã a gente também vai praticar essas etapas, né? Das reações de equilíbrio, tá? Então, o que a gente tem que levar aqui? Que a massa corporal, o corpo, ele tá o tempo todo se ajustando para te manter. Olha essa imagem. Por que eu gostei de colocar essa imagem? Porque essa mulher, ela tá num meio instável, ela tá com a base bem diminuída, ela tá com um pezinho em frente do outro, né, que diminui essa base de sustentação, de apoio. Então, mesmo com essa base, com muita instabilidade, por mais que ela não mexe, mas ela não tem onde dar o apoio total do pé dela, e ela tá ali andando, então ao mesmo tempo que ela encosta, ela já tem que realizar outro movimento, que tem que controlar. O tempo todo, a massa, o centro de massa corporal dela está sofrendo ajustes. A gente não está vendo, mas é que ela está fazendo muitas coisas para poder se manter. Compensando com os membros superiores, podendo olhar. Será que se ela não olhar, não dificulta mais? E se ela fechar os olhos, não dificulta mais ainda? Então, tem muitas coisas que a gente consegue colocar dentro da nossa atividade nesse momento com o paciente, tá? E aí a gente vai ver isso. É responsável pela manutenção da postura, tá? Então, o equilíbrio, a gente já viu isso. Então, quando eu estiver aplicando uma atividade com o meu paciente, eu tenho que estar o tempo todo com um olhar muito clínico, né, de raciocínio mesmo, para poder ver o quanto ele está conseguindo se manter. Por isso que não dá para a gente colocar qual é o nível da intensidade ou qual o número de repetições, sendo que o que vai me dar essa orientação do quanto eu dou de carga, o quanto eu dou de resistência, o número de repetições, que tipo de material que eu vou utilizar, se eu vou usar uma prancha de equilíbrio mais fácil ou mais difícil, se eu vou colocar uma estabilidade maior ou menor, aumentar a minha base de apoio ou diminuir, tudo isso vai depender da reação que o meu paciente vai oferecer na hora, tá? A manutenção desse alinhamento, dessa postura, tá bom? O equilíbrio, ele estabiliza as partes do corpo enquanto as outras estão em movimento.
toda vez que eu realizo um movimento, eu tenho que estar na busca para quê? Eu estou movimentando, só que lembrar que, por mais que eu estou realizando um movimento igual esse rapaz está nessa corda, nessa faixa, ele está o quê? Ele está se movimentando, mas o que ele está fazendo de ajuste ali também é da postura. Porque não adianta ele andar e não conseguir se equilibrar. Então, quando a gente pensa no movimento, eu tenho que pensar na propriedade de equilíbrio antes de realizar essa movimentação. Aí, às vezes, a gente fala, mas ele não consegue sair do lugar. Vamos pensar nessa imagem mesmo. Mas ele não sai do lugar. Tá. Ele não está saindo do lugar porque ele não tem um movimento ou ele não tem um equilíbrio quando ele realiza esse movimento. Porque se eu tirar ele dessa faixa e pedir para ele fazer o mesmo movimento que é andar, ele vai conseguir. Então, qual foi a limitação que ele apresentou nessa imagem? O equilíbrio. E será que os nossos pacientes, eles não estão com um déficit maior de equilíbrio do que o próprio movimento? Muitas vezes é. Muitas vezes, a falta do treino de estabilidade de postura que faz com que o meu paciente não consiga realizar um movimento. Então, eu estou trazendo, sim, a importância da ativação postural, de contração lenta, de estabilidade. Por isso que toda vez que eu dou um exercício, eu faço de 3 maneiras. Eu faço movimento lento, eu faço movimento rápido e eu faço o estático. Então, eu faço 1, 2, 3. Aí vai 1, 2, 3. Segura. 1, 2, 3. Sobe. 1, 2, 3. Por quê? No mesmo movimento, eu consigo fazer com que todos os tipos de fibras musculares para aquele movimento sejam ativadas, tá? A habilidade de equilibrar-se e manter uma postura é fundamental para a execução da maior parte dos movimentos. Então, foi o que eu até dei no exemplo anterior. Eu tenho que ter a capacidade de me equilibrar. Porque no caso dessa imagem aqui, ele consegue andar. O que ele não consegue é ter a habilidade de andar num meio instável que está exigindo dele muito mais equilíbrio. Então, o nosso olhar para um paciente daquele movimento que eu estou ali ensinando, ajudo ele, vai para frente, vai para trás, todo esse processo de movimentação, né, de facilitação, dar os estímulos táteis, a eletroestimulação, todos os recursos terapêuticos que nós temos. O quanto nós estamos aplicando estabilidade. Mas a estabilidade não é ele parado sem contração. Estou falando de estabilidade de postura, de ativação da musculatura estabilizadora, tá? Então, ó, a habilidade de equilibrar-se e manter uma postura é fundamental para executar a maior parte dos movimentos, tá? Então, os movimentos necessitam, sim, dessa parte de equilíbrio. O equilíbrio, ele ajusta, né? Ó, ajusta a postura antes e durante o movimento. Então, por que é legal essa informação? Porque parece que eu preciso do equilíbrio só na hora que eu estou começando a fazer aquela atividade. E não, eu começo a fazer uma atividade, eu estou com um nível de equilíbrio.
Aí eu começo a me movimentar, o equilíbrio está muito mais ativo, porque ele está precisando se ajustar a todo aquele movimento que você está realizando. Então, cada amplitude que você está realizando, o equilíbrio se modifica e é ativado para manter o seu movimento, para você ter a capacidade de realizar, tá? Toda essa movimentação, tá bom?